Boa noite, companheiras e companheiros. Vocês devem estar me vendo com um traje bastante mais formal. Isso é atendendo a pedidos, não é? De, na verdade, 3 pessoas que não vem aqui ao caso mencionar, mas e também, diga-se de passagem, porque já estava bastante alheio, né? E bastante saudoso do velho paletó que usei por tanto tempo, não é? Eu vou falar, eu tive esse desprazer, mas fiquei até o final, porque na verdade iria assistir a novela Quem Ama Cuida. Então, tive o desprazer de assistir ao questionamento do ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Para quem não conhece, mas prefiro chamar eu de O Caipirão. Bem, aquele que não conhece Adélia Prado, sua conterrânea, escritora, perguntou até na TV Candidez se ela era uma funcionária da rádio ou do canal de televisão, não é? Aquele que não sabe conjugar o verbo ouvir, e certamente outros mais, no presente do indicativo, não é? Dando uma entrevista na Globo, horário nobre, e quando a repórter o questionou se ele já tinha ouvido falar de tal determinada coisa, ele disse assim: sim, eu ouvo. Quer dizer, ele sabe bastante conjugar o verbo, ele não sabe a nossa língua, o nosso idioma português. E, mais recentemente, comendo banana com casca, né? Dizendo ser saudável e coisa e tal. Nem os primatas faziam isso, porque os primatas descascavam a banana. Então, ele está voltando à era de um primitismo, né? Tão distante que eu acredito que não tenha existido no planeta, né, nenhum animal, me refiro aos primatas, que tenha se comportado dessa maneira. Bem, mas vamos lá a falar desse elemento. Quando questionado, né, sobre vou falar por alguns pontos, porque para o vídeo não se estender muito, sobre o endividamento de Minas. Ele disse, não é, que esse endividamento já vinha se rolando, né, por muitos e muitos anos, e parece que comentou até da década de 90, o que é uma profunda inverdade. Quando ele entrou no governo de Minas, ou melhor, no desgoverno, a dívida mineira estava por volta de 85 bilhões. E ao terminar o seu mandato, que ele saiu um pouco antes para se postular à candidatura da presidência da República, não é? Certamente não vai passar de 1,5% dos votos válidos. Pois bem, essa dívida, no final do seu mandato, que não chegou a terminar os 8 anos, essa dívida aumentou em mais de 65%, atingindo ao patamar de quase 200 bilhões. E aí depois com acordos, né, com a União, que tentou... Bem, isso aqui também não vem ao caso. Isso já foi uma das respostas infantiloides desse comedor de banana com casca, pensando que o eleitor é bobo. Realmente, eu até posso concordar com ele. A grande maioria desconhece isso. Falando lá, os repórteres, os entrevistadores, em outro ponto, não é, das privatizações, ele disse que não conseguiu privatizar. Primeiro ele disse que privatizaria, caso eleito, isso, aquilo, as estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não é?
que tem também, o Banco do Brasil também tem capital privado, né? A Caixa Econômica é 100% estatal e até mesmo a Petrobras. Bem, ele conseguiu privatizar a Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais, a Copasa, que era uma companhia não deficitária, jamais foi deficitária, né? Tendo superávites acima de 1,5 bilhão anuais. Agora, sabe-se lá Deus por que ele tentou privatizar. Será que algum dinheiro entrou no bolsinho dele e de alguns dos seus asseclas? Certamente. Isso eu não posso provar, mas certamente isso aconteceu, não é? Quando fala de privatização da Petrobras, é uma companhia, a maior contribuinte do crescimento do nosso produto interno bruto, não é? Falando de Petrobras, uma companhia que dá dividendos de bilhões e bilhões. Então, esse elemento jamais poderia ser comparado. Vou citar alguns elementos que governaram o estado de Minas. Primeiro, não me lembro bem o nome, acho que é Alvim Pires, o primeiro governador de Minas. Mas vamos outro lado. Afonso Pena, que eu nem sei, ele deve conhecer Afonso Pena porque certamente pela rua, não é? Vamos outro mais. Moreira, às vezes me falha a memória, que são tantos. Mas vamos, antes desse, vamos em Venceslau Braz, que também foi governador mineiro, e a Delfim Moreira, que muitos tinham até Delfim Moreira como um pouco fora da curva, não é? Chegando a alguns chamarem nos jornais da época de até um pouco debilóide. E também um outro que também governou o estado mineiro, e ele que tampouco deve desconhecer. Talvez conheça pelo dito popular, mas será o Benedito? Estou falando de Benedito Valadares, acho que de Patos de Minas, se não me equivoco. Se não me equivoco, é de Patos de Minas. Benedito Valadares, não é? As rádios da época, não é? No Rio de Janeiro, a capital na época, diziam: mas não vai ser eleito, não vai ser eleito, será que vai? Mas será o Benedito? Daí a expressão popular. Ele deve conhecer por isso. Bem, quem não conheceu Adélia Prado e nunca escutou falar no nome de Adélia Prado, uma escritora mineira muito famosa, não é? Muito amiga de um grande escritor mineiro também, certo? Que mais para frente eu falo. Isso aqui não vem ao caso. Mas outro ponto em questão foi, voltando à parte da dívida, eu não sei se os senhores estão lembrados, os senhores e as senhoras estão lembrados, no tempo do governo militar, não é? A nossa dívida vinha se arrolando mais por anos e anos a fio, e nós chegamos a ter inflação de 4 dígitos. Para quem não entende o que é dígito, de 4 números, não é? Uma inflação de mais de 1000%. Entendeu? Então, nenhum governante, antes do presidente, que também é candidato, né, o presidente Lula, os brasileiros falavam: mas agora o FMI, o Fundo Monetário Internacional, olha quanto nós devemos, o Brasil deve uma cifra fabulosa e não sei o que, isso e aquilo outro. Bem, houve algum presidente que tenha saldado essa dívida, a não ser o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não houve. Então,
questionado ainda sobre esse aspecto, ele repete, né, que as privatizações se fazem necessárias porque isso para evitar a corrupção. Claro, evidentemente ninguém vai tirar a corrupção de uma estatal e também existe na companhia privada, só em nível bastante elevado, certo? Isso não pense que não existe, claro que existe. Agora, se a companhia Copasa, a Companhia de Água e Esgoto de Minas, não era deficitária e esse elemento quis privatizar, qual foi a finalidade? A mesma coisa quis fazer com a CEMIG, não conseguiu, porque em 5 votos a maioria venceu, né? Então, ele não conseguiu privatizar a CEMIG. Feliz dos mineiros por essa não aprovação, porque a Copasa vem se portando, até mesmo quem tenta abrir o aplicativo agora, é bastante pior do que quando ela estava sob o domínio privado. Bem, para não estender muito o vídeo, ele vem falando de... Aí é questionado em outro aspecto sobre o ponto de vista da segurança. E mencionaram lá o Equador, de Bukele, aquele ultradireitista, né, muito favorável a Trump, não é, ao presidente norte-americano, o cupicha do presidente norte-americano. E disse esse comedor de banana com casca, né, esse caipirão, nada contra o caipira, ao contrário, vivo com os caipiras e até gosto muito, e até mesmo falo a linguagem caipira, quando necessária. Não é? Agora, diz ele que esteve em maio no Equador. Existe uma grande diferença quando você vai visitar o local como turista e do que quando você vivencia aquela população. Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos 35 anos, e eu acho que vocês sabem disso, e sem gostar. Quer dizer, não tive aquela vida de excelência, não é? Que os gregos chamavam de eudaimonia. Não tive essa vida de excelência. Não tenho queixas, mas amor mesmo sinto pela minha terra. Tanto sinto que voltei. E mesmo não sendo mineiro, voltei para o estado de Minas, aqui para Divinópolis, que eu tenho verdadeira adoração. E moro na roça, né? Mas enraizado a cultura mineira, não sendo eu um mineiro. Disse aquele estúpido, porque é a única qualificação que eu posso, né, que me veio aqui à mente no momento. Eu gostaria até de poder fazer, não é, dizer que ele tem outras virtudes nesse sentido, mas acredito que os neurônios são pouco relevantes, digamos assim. Então, esse elemento disse que esteve lá e coisa e tal, que visitou, que 99% da população vive em total segurança. Agora, ele esqueceu de dizer que não é que viva em total segurança, vive sob pressão do Estado de um ditador. Então você não pode falar um ai contra o Estado que você é metido nos porões, não é, do cárcere. Disse ele também a respeito do Equador que muitos equatorianos estão voltando para a sua terra natal, o que é altamente mentiroso. Não é? Essa afirmativa é mentirosa porque, eu vou dizer só em termos de Estados Unidos, que é onde tem a maior migração, para onde tem a maior migração do Equador. E não estou falando
de que nada disso. Eu estou falando do país total, todo o país. Eu conheço vários equatorianos nos Estados Unidos que jamais pensaram em retornar. E essa afirmativa desse idiota é uma inverdade. Então, quem não conhece, pensa que esse imbecil, não é, está falando com bastante propriedade. Propriedade, ele fala pausada e lentamente para evitar o erro. Porque se ele fala mais apressado, por exemplo, como eu estou falando com vocês aqui agora, eu não tenho teleprompter, isso é o que vem na mente. Esses governadores de Minas, que eu lembrei aqui agora, são alguns, eu sei muito mais, não é? E não sendo mineiro. Agora, isso nada me caiu do céu, não. Isso foi fruto de bastante estudo. Não é que eu decorar nome de presidentes e governadores vai me fazer outra pessoa. Mas, pelo menos, se sair um assunto futuramente nesse sentido, eu sei me portar. Agora, o que vocês acham? Eu vou agora finalizar. O vídeo já está com mais de 16 minutos. Vou finalizar. Essa entrevista desse comedor de banana com casca foi uma entrevista primária, totalmente primária, certo? Eu acredito que se vocês questionassem um adolescente, não é, não vamos dizer do ensino elementar, mas do que veio logo a seguir, né, ele teria respondido com mais propriedade. E ele fala pausadamente. Bem, um verdadeiro delírio. E ao terminar, para os seus comentários finais, olha as pessoas que ele cita. Diz, o Partido Novo é um partido pequeno, mas tem celebridades e tem, não é, vários candidatos, e ele cita o que foi ministro de Bolsonaro, que disse assim, não, agora podemos passar a boiada, que foi ministro do governo do Mandrião Bandido. Cita também Van Hatten, aquele extremista nazista lá do sul do Brasil. Cita também aquele promotorzinho de milésima categoria, comparsa de Sérgio Moro, o juizeco de província, não é? Que tentaram, esse que eu disse promotorzinho, Deltan Dallagnol, aquele do PowerPoint, que tentaram, não é? De todas as formas, não é? Com que Lula fosse à prisão, para tirar simplesmente Lula do pleito eleitoral, porque Lula vinha nas pesquisas sempre em primeiro lugar, assim como está agora, e muito mais. Bolsonaro, esses vinha segunda ou terceira posição, entendeu? Então, olha quem ele cita do Partido Novo, esses elementos, os orquestradores da tentativa de golpe, aquela brutalidade que todos vocês assistiram. Bem, esse é o comentário que eu queria fazer a vocês. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.